Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo de número 9, também depois destacando o versículo de número 13. Eclesiastes 12, 9 e até o 13. Diz assim: quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas e o escreveu. O que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligidas dos mestres, aos quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. De tudo que tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O resumo de tudo que o sábio escreve é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu quero orar mais uma vez, e a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus traga luz e entendimento aos nossos corações, que os nossos olhos sejam iluminados para que possamos compreender os mistérios de Deus, conhecer as verdades, o que está por trás da letra. Esta é a minha oração. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Nós nos reunimos, ó Pai, neste lugar, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Eu me rendo, ó Pai, ao Espírito Santo, para ser canal, para trazer luz, entendimento e discernimento, quebrando as cadeias das trevas que inundam os nossos corações, e que a luz perfeita alcance o mais profundo do nosso ser, e que possamos entender, compreender o temor do Senhor, ó Deus, para te conhecermos mais e mais, ao chegarmos à plenitude do entendimento, do conhecimento de Deus. Que este lugar seja tomado pela tua glória, cada vida nos lares sejam alcançadas, ó Deus, pela revelação, que a glória do Senhor se manifeste em nós e através de nós, em o nome de Jesus. Diga amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos, né? Neste finalzinho de domingo, tempozinho frio, bom para ficar em casa tomando chocolate quente, mas melhor mesmo é estarmos aqui e juntos, reunidos, buscando a face do nosso Deus. Estar aqui para ouvir a palavra é melhor do que chocolate quente. E você vai sair deste lugar, eu tenho certeza, tremendamente abençoado, ampliado no entendimento, o temor do Senhor invadindo o teu coração. E a minha oração é que o espírito de temor venha sobre nós, para que possamos conhecer Deus na sua plenitude. O escritor de Provérbios, Eclesiastes, e no final dos seus escritos em Eclesiastes, ele vai dizer: olha, eu escrevi tanto. Salomão, ele escreveu cerca de 3.000 provérbios. Ele escolheu as palavras bem escolhidas, e dando instrução à nação de Israel, e a instrução chegando até nós.
E quando nós olhamos para o livro de Provérbios e também Eclesiastes, Cantares, a gente vai perceber, e parece até que Salomão está colocando em evidência a sabedoria. Mas ele fala a respeito da sabedoria, mas a ênfase é o quê? O temor do Senhor. E eu quero mostrar algo tão poderoso e ampliar um pouquinho mais daquilo que Deus tem falado conosco. Eu estava com o apóstolo Sérgio, e acho que o apóstolo Cláudio, não sei, e de repente o apóstolo Sérgio compartilhou este versículo, apenas este versículo, e ali nasceu uma luz e foi iluminando o meu ser, e eu fui sendo despertado para esta palavra, o temor do Senhor. E eu confesso que em todos esses anos de ministério, que são quase 30 anos, eu nunca tinha ministrado uma série a respeito do temor do Senhor. Eu fui me colocando diante de Deus, diante do Espírito Santo, e Deus foi trazendo a palavra ao meu coração, e um texto foi explicando outro texto, e eu pude entender, para que possamos conhecer a Deus, nós precisamos ter o temor de Deus nos nossos corações. Muitos de nós conhecemos facetas de Deus, vislumbres de Deus, mas eu creio que o temor do Senhor é o caminho que vai nos conduzir ao conhecimento pleno de Deus. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Eu fico imaginando a respeito desta luz perfeita. Quando nós começamos a nossa jornada em Cristo Jesus, temos a nossa experiência de novo nascimento, é algo tão maravilhoso e glorioso, mas não é o fim, é o começo de uma caminhada, é o início de uma jornada. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio, é o começo de uma caminhada, de uma jornada. O temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Então o sábio, ele escreve tantos provérbios, compõe 1005 canções, e ele diz: olha, eu vou resumir tudo isso, e o resumo de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aí você pode perguntar assim: apóstolo, mas o que é temer a Deus? E o próprio escritor de Provérbios, ele nos mostra o que é temer a Deus. Observe comigo Provérbios capítulo 8, versículo 13. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Ele diz em que consiste temer a Deus. O que é temer ao Senhor? Ele diz aqui: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Olha só, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Diz mais: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Olha o que o escritor diz: sobre todas as coisas que eu escrevi para vocês, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E ele diz em que consiste o temor do Senhor, e então mostra, explica o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Eu estava lendo a respeito de Sodoma, e a Bíblia diz que este foi o mal, a maldade de Sodoma. Abundância, fartura de pão, abundância de ociosidade, e nunca amparou o pobre e o necessitado. Olha isso. Esta fora a maldade de Sodoma. Abundância, fartura de pão, abundância, fartura de ociosidade, dos deleites deste mundo, e nunca amparou o pobre e o necessitado. Temer a Deus é amar o que Ele ama. Temer a Deus é honrar o que Ele honra. Temer a Deus é aborrecer o que Ele aborrece. Temer a Deus é afastar-se do mal. E é interessante quando nós olhamos para o livro de Atos, quando a igreja, os líderes da igreja, os apóstolos, eles fazem um concílio chamado Concílio de Jerusalém. E havia um pensamento entre os apóstolos, e a base era judaica. Depois eles têm a experiência com Jesus e se tornam os 12 de Jesus. Depois vem Saulo e outros apóstolos estabelecidos. Mas aqueles que eram da circuncisão, eles queriam impor a circuncisão aos gentios. Então eles se reúnem em Jerusalém
para tomar uma decisão a respeito disso. Então eles vão decidir, isso vai estar escrito, o resumo do Concílio de Jerusalém. Eles, olha, o que nós queremos recomendar à igreja, é que se abstenham dos ídolos, da carne sufocada e da prostituição. Olha isso. A recomendação, o resumo do concílio foi: se abstenham dos ídolos, da carne sufocada, da prostituição, mas não para aí, e cuidem dos pobres e dos necessitados. Temer a Deus implica nos importarmos com as pessoas. Temer a Deus implica em aborrecer o que Ele aborrece, abominar o que Ele abomina, honrar o que Ele honra, e amar o que Ele ama, e guardar os seus mandamentos. Queridos, Deus está falando aos nossos corações. Sabe por que Deus está falando aos nossos corações? Porque nós temos orado, e Deus tem falado conosco, e Deus vai nos levar a uma nova dimensão de influência na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Mas para chegarmos a esta nova dimensão de influência, o temor do Senhor precisa estar no nosso coração. Sem o temor do Senhor, nós não podemos conhecer a Deus na sua plenitude. Temer a Deus consiste em aborrecer o mal. E ele diz: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O nosso linguajar deve ser santo, irrepreensível e puro. O nosso linguajar deve ser santo, irrepreensível e puro. Nós precisamos guardar os nossos lábios e os nossos ouvidos. Este é um tempo para nos voltarmos para Deus, sermos revestidos pelo temor do Senhor, para que possamos conhecê-lo face a face. E conhecendo Deus face a face, vai ser quebrada em nós a nossa insegurança, todos os nossos temores. Estaremos num lugar consolidado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Temer ao Senhor consiste. Provérbios capítulo 6, versos 16 até o 19. Aqui fala a respeito de 6 coisas que o Senhor aborrece. 6 coisas que o Senhor aborrece. E a 7ª coisa que Ele abomina. Ele destaca 6 coisas que aborrecem a Deus. E a 7ª coisa Ele destaca: Deus odeia, Ele abomina. E Ele diz no versículo 17: olhos altivos. Olha isso, olhos altivos. Isto fala de arrogância, prepotência, soberba. Queridos, Deus tem nos colocado nos lugares mais altos da sociedade. Nós estamos há anos-luz da pobreza, da miséria e da ruína. Mike Murdock, ele diz assim: a costela da pobreza já fora quebrada em nós. Isso é uma verdade. Muitas vezes na nossa jornada e na nossa caminhada de vida, nós passamos por alguns momentos de dificuldade, alguns momentos de aperto. Muitas vezes somos até provados para ver aonde está o nosso coração, mas estamos longe, distante, a anos-luz do que é pobreza, miséria e ruína. Deus tem nos colocado nos lugares altos, mas Ele está dizendo assim: olha, Deus, Ele aborrece o olhar altivo. Que a singeleza e a pureza permaneçam no nosso coração. Quanto mais alto Deus nos levar, mais singelos, mais simples e mais puros nós devemos ser, no meio de uma sociedade corrompida. O Senhor aborrece o olhar altivo, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Há pessoas que não dormem tramando projetos iníquos, como levar vantagem em todas as áreas, em todas as coisas. Eu estava conversando com um jovem, ele veio depois do culto das 17, ele disse para mim: apóstolo, eu quero dar um testemunho. Ele veio consagrar uma oferta,
Ele fez um propósito no coração dele. Ele disse: apóstolo, eu poderia lançar mão desses R$600, mas eu abri mão desses R$600, porque Deus tem me abençoado. Eu tinha até o direito, mas eu não vou pegar, porque Deus tem sido a minha provisão e de forma abundante. Olha que extraordinário. Tem gente que se aproveita de uma ocasião como esta, pastor, para levar vantagem sem necessidade, porque não teve um entendimento. E ele estava dizendo: apóstolo, eu tenho uma fábrica, e nesse contexto todo a perspectiva de produção era mínima. Ele falou: mas Deus abriu uma porta tão extraordinária, e eu fui contratado por uma empresa para confeccionar 30 mil máscaras. Deus cria, meu irmão, Deus cria do nada. Deus cria oportunidades, Deus estabelece conexões, que você mantenha o seu coração singelo, puro, inclinado, que o olhar altivo seja colocado por terra, e que a glória de Deus se revele e se manifeste em você e através de você. Você está entendendo? Deus aborrece pessoas que ficam tramando como levar vantagem. Outro dia uma pessoa veio falar comigo a respeito de emprestar dinheiro. Eu falei a respeito da usura. Era algo que saía fora do padrão. Eu disse: não entra por este caminho. Deus tem te abençoado tanto, Deus tem te colocado em lugares altos, e você não precisa trilhar este caminho da exploração neste momento em que as pessoas precisam. Percebe? Deus aborrece. Assuma o resumo. E o que Deus tem falado ao meu coração é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Talvez você desejasse ter uma epifania, um encontro pessoal com Deus ou com algum anjo, mas Deus está falando com você deste altar. Deus está falando comigo há dias, de manhã e de tarde e de noite. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele diz mais aqui, olha só: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. E o que semeia o quê? Contenda entre os irmãos. Eu louvo a Deus porque este espírito maligno foi vencido em nosso meio, mas precisamos constantemente estarmos vigiando para que ele não se levante. Quando nós olhamos para a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo diz: olha, foi-me comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Havia ali partidarismos, e uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. Tinham preferências, e o próprio Paulo se coloca dizendo: quem é Paulo e quem é Apolo? Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ele diz: não é bom que haja contenda entre vós. Fala de alinhamento de pensamento, que haja em vós a mesma disposição mental, caminhe na mesma direção, porque onde a casa está dividida, ali o Senhor não ordena a bênção. Aonde há o temor do Senhor, Deus se revela, Deus se manifesta. Aonde há temor do Senhor, a luz sempre permanece acesa, a revelação. Deus está trabalhando em nossos corações nesses dias, de uma forma muito intensa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele quer nos abençoar. E na verdade Ele quer nos ver. Já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, mas Ele quer nos ver desfrutando da plenitude daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. O temor do Senhor é a chave para você ter acesso a um tesouro inesgotável. Um tesouro inesgotável. Observe comigo Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Os versos de 1 a 5. Atente para isso. A chave para conhecer a Deus é o temor do Senhor. A chave para se conhecer a Deus é o temor do Senhor. A chave para se conhecer a Deus é o temor do Senhor. Aí você vai dizer assim: apóstolo, mas eu já nasci de novo, eu já tive minha experiência com Jesus. Sim, é verdade, e você já teve a luz já brilhou dentro de você.
mas é possível que alguns lugares no seu interior ainda estejam em obscuridade. E a oração de Paulo à igreja que estava em Éfeso, ele se colocava de joelhos e ele orava para que no conhecimento eles recebessem o espírito da sabedoria e de revelação. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Olha só, ele estava escrevendo à igreja. Esta carta foi endereçada a pessoas que já tinham tido uma experiência com Jesus, já haviam nascido de novo. Ele está dizendo: eu estou orando por vocês, para que os olhos do entendimento sejam iluminados, para que vocês recebam no conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Então tem algo mais profundo para ser revelado a nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e também o nosso Pai, o Criador. Observe comigo, Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 2, de 1 a 5, diz assim: filho meu, olha só, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, olha isso, para fazeres o teu ouvido atento, que é a sabedoria, inclinares do teu coração, inclinares, é você que inclina o teu coração ao entendimento, se abra para o entendimento, se abra para a palavra. Nós não estamos num parquinho gospel, não, nós estamos diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o momento para nos voltarmos para Ele completamente. Amém, queridos? Olha que extraordinário. Abra o seu coração. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. 4. Olha só, se como a prata a buscares. Prata fala do quê? Do dinheiro. Oi, olha aqui. É possível que você esteja aqui, você já está pensando amanhã, segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, é o dia do trabalho, e você já está ali arquitetando o plano, né, as estratégias para ganhar o que? O ouro, a prata. Não tem nada errado nisso. Mas olha o que ele está dizendo: se você buscar a Deus e temer a Ele, e se você o buscar como você busca a prata, e como se como a prata o buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Agora observe o 5. Então, olha só, então entenderás o quê? Entenderás o temor do Senhor. Então você vai entender o temor do Senhor, e entendendo o temor do Senhor, você achará o quê? O conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é para aqueles que entendem o temor do Senhor. Se você não entender o que é o temor do Senhor e temer a Ele, você não encontra o quê? O caminho do conhecimento de Deus. Tem pessoas que estão apenas no nível mais raso de um relacionamento com Deus, e conhecem algumas facetas de Deus, e já é um lugar maravilhoso, mas Deus tem muito mais para cada um de nós. É uma jornada. Já estamos na terceira ministração desta série, e eu não sei quando vai parar, mas nós vamos prosseguir. E tudo que eu desejo e quero é conhecer a Deus mais e mais. Agora vamos lá para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Isaías 45, já vamos para Romanos 11, 33. Mas Isaías 45, 3 fala a respeito de riquezas encobertas e tesouros escondidos. Riquezas encobertas e tesouros escondidos. Quando nós pensamos com a nossa mente natural a respeito de riquezas encobertas e tesouros escondidos, podemos imaginar a respeito de uma jazida de petróleo, uma mina de ouro ou alguma coisa semelhante. Eu quero dizer para você que é muito mais que isso. Quando a Bíblia fala a respeito de riquezas encobertas e tesouros escondidos, está falando do quê? Os mistérios de Deus que podem ser revelados a nós pelo Espírito Santo e pelo temor do Senhor. Aonde há temor, Deus se revela. Aonde há temor, Deus se manifesta. Aonde há temor, há luz, há revelação. Riquezas encobertas e tesouros escondidos fala de algo que está por detrás da letra. Algumas pessoas têm simplesmente a letra,
mas a letra mata, o Espírito vivifica. Deus quer trazer nesses dias revelação. Quando Jesus disse: olha, se vocês permanecerem em mim, e os meus ensinamentos estiverem em vós, e vocês permanecerem nele, então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. É uma permanência, uma constância. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a área da sua vida que você precisa de libertação? Deus quer se revelar a você, Deus quer se manifestar a você. Isaías 33, a gente vai chegar lá em Romanos. Isaías 33, 6. Olha o que diz Isaías 33, 6. Projeta para mim isso. Isaías primeiro, 33, 6. Depois a gente vem aqui. Isaías 33, 6. 33, Isaías 33, 6. Diz que haverá estabilidade. Olha só. E haverá o quê? Estabilidade nos seus tempos. Olha a promessa. E haverá estabilidade. Eu pergunto: no mundo existe estabilidade? Não. Mas em Deus há estabilidade? Em Deus há estabilidade. Os nossos pés foram firmados sobre a rocha. É um lugar estável. Algumas pessoas estão assim, né? Como um caniçozinho, de um lado para o outro. Recebe uma informação aqui, recebe uma outra ali. Estão perdidos, instáveis emocionalmente. Mas olha o que está dizendo para aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o quê? O seu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. O teu tesouro não é a prata, o teu tesouro não é o ouro, o teu tesouro é o quê? O temor do Senhor. Antes de ir para Romanos, vamos lá para Jó. Observe Jó comigo. Deus trouxe esse texto ao meu coração. Jó, capítulo 22. Olha esse texto, Jó capítulo 22, a partir do versículo 21. Vocês estão aí? Quantos estão sendo abençoados? Eu fui muito abençoado através desta palavra. Deus tem marcado o meu coração, e eu sei que Deus está nos levando para algo tão glorioso e tão maravilhoso. Deus está trabalhando de uma forma poderosa na minha vida e na sua vida. Ei, meu irmão, você nem percebeu ainda. Eu digo para você, não tem para onde você correr. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Se renda logo, se entrega logo. Jesus disse para Saulo: Saulo, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. Saulo, meu irmão, ele tinha argumentos humanos, a sua formação era uma formação extraordinária. O conhecimento e a sabedoria humana estava sobre ele, mas ele vai ter uma experiência e tudo vai mudar na vida dele. E o Senhor aparece a ele e diz: Saulo, se renda, para de lutar contra os aguilhões, se renda logo. Olha o que diz aqui: apega-te pois a ele, apega-te pois a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha só, apega-te a Deus, meu irmão. Versículo 22. Aceita, peço-te, a lei da sua boca. Aceita a palavra de Deus, e põe as suas palavras no teu coração. Queridos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos próprios pensamentos, mais elevados. A gente não consegue imaginar o que Deus tem pensado a nosso favor, ao nosso respeito. Mas olha o que ele diz: aceita, te peço a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. 23. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se você se voltar para Deus, você vai ser edificado. Olha só, se lançares a iniquidade longe da tua tenda, lança a iniquidade longe da tua tenda. Versículo 24. E deitares, olha só, e deitares o teu ouro no pó. Quem é o teu tesouro?
se deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros. Algumas pessoas estão apegadas ao ouro, a prata, e o ouro e a prata se tornaram o que? O seu Deus, aquele que dá segurança, aquele que dá estabilidade. Você vai lá na montanha de dinheiro, está aqui, e você tira assim um pouquinho assim, você fica desesperado, não é possível, tem que repor, não tem limite, lotou. Mas você vai lá, olha, eu vou compartilhar um pouquinho com aquele que precisa, e vai vir uma voz assim: não, se você compartilhar, vai faltar, você vai comprometer o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Eu pergunto, em quem está a sua confiança? De onde você veio? De onde Deus te tirou? Hoje eu estava conversando com os meus irmãos e comentando a respeito da nossa mãe, todo o cuidado que ela teve conosco, e hoje ela está com o Senhor. A nossa trajetória, a nossa jornada, Deus tem cuidado de tudo, porque agora, depois de grande, eu vou virar besta, vou continuar entendendo e compreendendo que foi Ele que fez, e vou viver para Ele e por Ele intensamente. Quer dizer, olha, deita o teu ouro, o teu tesouro no pó, e o teu ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros. O que ele está dizendo? Abra mão de confiar nessas coisas. Abra mão de confiar nessas coisas. As pessoas confiavam em um sistema, de repente o sistema parou. Muitos estavam apoiados no seu braço, de repente não tinha mais braço, acabou a força. Nunca houve tanta potencialização de recursos humanos quanto nesses últimos tempos. Treinamento de alta performance, de desenvolvimento intelectual, ferramentas para o sucesso e para o êxito. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas de nada vale se o Senhor não se fizer presente. E como Deus se faz presente? Deus se faz presente onde há temor a Ele. Observe mais aqui. Então, o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. O que é melhor, Deus como tesouro, ou o tesouro como a prata e o ouro? É Deus, porque Ele é o dono, Ele é o Criador de todas as coisas. Que Ele cuide para que não haja uma inversão de valores dentro de você. Deus está nos colocando no nível de influência em todas as esferas da sociedade, mas o nosso coração deve se manter singelo, puro, contrito, quebrantado. Agora diz mais: porque então te deleitarás no Todo-Poderoso. Ao invés de você se deleitar nas coisas, se deleite em Deus, e levantarás o teu rosto para Deus. 27. E orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Olha só, Ele te ouvirá. 28. Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha só o que faz a presença de Deus nas nossas vidas. Deus se revela como Todo-Poderoso, o Deus suficiente, o Deus capaz, que nos sustenta, que nos mantém, que nos fortalece, que nos renova. Ei, acorda. Acorda. A chave do tesouro é o temor do Senhor. Confia nele. Ao invés de se deleitar simplesmente nas coisas, você pode, mas o seu maior deleite é o Senhor. 29. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Quando vier o tempo do abatimento, Deus vai te levantar, Deus vai te sustentar e vai manifestar a você o que? A abundância de salvação. 4 coisas que Deus faz para aqueles que o temem. Haverá o que? Firmeza,
estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O Senhor será o teu tesouro. Agora vamos lá para Romanos, capítulo 11, versículo 33, e já vamos encerrando aqui. Romanos 11, versículo 33. Olha o que diz: ó profundidade das riquezas, olha isso, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência ou do conhecimento de Deus. Ó profundidade. Deus quer tirar você do nível raso do conhecimento dele, te levar a um nível mais profundo, onde haverá estabilidade, onde haverá abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó, algo que não se consegue explicar, a mente humana não consegue compreender. É algo tão profundo que a pessoa mais sábia deste mundo não consegue entender, mas somente a sabedoria que provém de Deus nos leva a este nível de entendimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como do conhecimento de Deus, como insondáveis, inexplicáveis, que não se pode sondar. Imagina, as pessoas colocam sonda para prospecção de petróleo, e para se encontrar o petróleo. É algo que vai ao profundo. Existe algo poderoso em Deus. O temor do Senhor nos leva às profundezas do conhecimento de Deus. Inescrutáveis, é algo que não se consegue compreender com a mente humana, não tem sentido, não faz sentido, não faz mesmo, é loucura mesmo. Deus confundiu os sábios deste mundo. Olha, é inexplicável a salvação, e fala a respeito do poder de Deus que se revelou em Cristo Jesus na crucificação. A cruz era loucura para os gentios, uma insensatez uma loucura para os judeus, e uma insensatez para os gentios, os gregos. Não tem sentido, mas não faz mesmo. Mas depois você vai ver, finalzinho aqui, Paulo dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Próximo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora 12:1. Romanos 12:1. Olha aqui. Olha esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, diante das insondáveis riquezas, os lugares impenetráveis, eu rogo. É como que mais que um pedido, para que vocês alcancem este lugar de revelação, de entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Paulo está dizendo: olha, Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar. Apresentem a Ele os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E o versículo de número 2:
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Vamos encerrar. O resumo de tudo. O resumo de tudo é: teme a Deus. O temor a Deus não é ter medo de Deus, porque o medo nos afasta, mas Ele quer desenvolver intimidade conosco. O medo nos leva a nos escondermos da presença dEle, como aconteceu no Jardim do Éden. Mas temer a Deus é tê-lo em alta estima e reverência. Temer a Deus é amar o que Ele ama, honrar o que Ele honra, aborrecer o que Ele aborrece e obedecer os seus mandamentos. Aquele que teme ao Senhor estará seguro. Haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor nos afasta do mal. O temor do Senhor nos afasta do mal. Preste atenção. Vou encerrar com o último versículo. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Os versos 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2. Atente para isso. Isaías capítulo 11, os versos 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Jesus nasce da raiz de Jessé, vem da descendência, da linhagem de Jessé. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha só. E repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E a minha oração hoje é que sejamos revestidos e venha sobre nós o Espírito do temor do Senhor. Escute bem. O temor do Senhor é aquele que te protege. Preste atenção. Escute aí. Meu irmão, não vai ter como. Quando você começar a imaginar e pecar, o teu coração vai gelar. Se você insistir, ele vai parar por alguns segundinhos assim. Não, paradinha. Presta atenção, vai gelar. Quando você for acessar aquela página da imoralidade, lá no seu computador, meu irmão, vai gelar, vai vir um frio assim. Você fala, o temor do Senhor vai invadir o teu quarto, vai invadir você. Você está amaldiçoando? Estou brincando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus quer te livrar da calamidade. Deus quer livrar você do mal. Quando você começar a arquitetar um plano de pecado, o Espírito Santo, meu irmão, esse revestimento virá sobre você, você vai começar a gelar. Não, marada, não vai funcionar. Você está achando que eu estou de brincadeira, né? Não estou, não. Sabe por quê? Porque Deus nos quer, e Ele quer se revelar a nós. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O melhor mesmo é se render. Pai, não vai ter jeito. Eu quero te servir em santidade e temor. Temor e tremor. Você está entendendo? O temor do Senhor vai inundar este lugar. O temor do Senhor vai inundar a nossa cidade, a nossa nação. Porque Deus quer fazer uma obra sobre-humana nos nossos dias. Deus quer fazer você um canal da manifestação da glória dEle em toda a terra. Deus quer, Deus deseja. Deus se revela, Deus se manifesta, Deus envia o seu anjo aonde há temor do Senhor. Isaías 11:2. Repousará sobre ti o Espírito do temor do Senhor. A Bíblia fala sobre o precioso unguento. Vale mais um bom nome do que o precioso unguento. Tem gente atrás de unção.
para fazer levitar e flutuar, mas sem caráter. O final é o que? Destruição, calamidade. O temor do Senhor vai inundar o nosso coração. Inundar o nosso coração. Separados para o louvor e para a glória do nome dEle. Você está entendendo? Quantos desejam? Amém. Se coloque em pé. Eu quero orar com você. Há tantas coisas que eu quero compartilhar. E ao seu tempo eu vou compartilhando. Você vai poder ouvir esta palavra mais de uma vez. E é importante que você a ouça. Para que você seja saturado pelo temor do Senhor. E você conheça Deus de verdade. Não na superficialidade. Na sua plenitude.